Saudações a todos. Neste vídeo vamos abordar o tema pneumotórax traumático. Então, o que pode acontecer é o acúmulo de gás, acúmulo de ar no espaço pleural, tanto no trauma torácico aberto, com perfuração da parede torácica, quanto no trauma fechado por ruptura da superfície visceral pleuropulmonar. E o que vamos procurar na radiografia de tórax será a ausência das marcas vasculares. Então você veja, nesta radiografia de tórax em PA, aqui do lado esquerdo, está mais radiolucente, mais escuro, mais radiotransparente e você não vê marcas vasculares. Então isso aqui é pneumotórax. Observe do outro lado, como fica um pouco mais cinza, você vê as marcas vasculares, o desenho vascular, parece galhos de árvore, e um aspecto finamente reticulado, discretamente reticulado, que é o aspecto normal do parênquima pulmonar. Deste lado você vê que é um escuro homogêneo, sem marcas vasculares, sem aquele aspecto finamente reticulado. E essa estrutura delineada aqui é o pulmão esquerdo completamente atelectasiado, uma atelectasia passiva ou compressiva do pulmão em decorrência da compressão pelo pneumotórax. Observe também neste caso o desvio contralateral da traqueia, da área cardíaca e de todo o mediastino. Então você tem aqui um pneumotórax hipertensivo. O ar entra, tem dificuldade para sair, vai acumulando, fica um regime hipertensivo, comprime e desloca o mediastino para o outro lado. Isso, se evoluir, vai reduzir muito o retorno venoso, vai reduzir o débito cardíaco e poderá levar a óbito. Então, é uma emergência. Nessa outra radiografia, você observa do lado direito o pneumotórax, veja esta área mais transparente, mais escura, ausência de vasos, aqui a borda da escápula, e essa estrutura é o pulmão direito completamente colapsado, uma atelectasia passiva ou compressiva do pulmão direito. Veja que neste caso há um desvio do mediastino e da área cardíaca para o outro lado, portanto um pneumotórax hipertensivo à direita. Observe também finas estrias, finas linhas escuras aqui no mediastino superior. Há, portanto, um pneumomediastino que às vezes coexiste com o pneumotórax e também um pequeno enfisema subcutâneo cervical. Nesta outra radiografia, o achado é mais sutil, então devemos procurar nas superfícies pleurais, principalmente no ápice. Compare o ápice esquerdo com o ápice direito. Veja que o parênquima pulmonar ele não é completamente homogêneo. Apesar de não vermos totalmente vasos na periferia, você vê um fino reticulado, um aspecto finamente pontilhado, finamente reticulado. À direita você não vê isso, e temos aqui a linha pleural, a linha da pleura visceral do pulmão direito. Então dessa linha para cá é apenas ar na cavidade pleural, sem parênquima pulmonar, então um pneumotórax. O que pode ser feito nesses casos, quando houver suspeita de pneumotórax e não se definir, você pode fazer o raio-x em expiração. Porque quando você expira, você aumenta a densidade do pulmão, porque sai o ar deixa o pulmão preto. Então, você tirando o ar, diminui a cor escura do pulmão. Então, o pulmão fica mais branco, mais denso. E o ar no pneumotórax permanece preto. Então, ele aumenta de volume e ele também fica mais evidente, contrasta mais com o pulmão. Uma outra coisa que pode ser feita é um ultrassom. O ultrassom é um método que, quando bem feito, ele faz facilmente o diagnóstico de pequenos pneumotóraxes. E, por fim, a tomografia computadorizada. Veja que na tomografia computadorizada é muito fácil fazer o diagnóstico de pneumotórax. Você deve avaliar sempre na janela de pulmão.
nunca na janela de mediastino. Por quê? O pulmão fica com esse cinza escuro e o pneumotórax fica completamente preto. Então veja essa faixa escura, essa faixa preta, que é o pneumotórax. Essa linha é a linha da pleura visceral e daqui para cá é parênquima pulmonar. Então temos aqui o pneumotórax. Desse outro lado, veja aqui o pneumotórax, essa área preta, o ar é escuro, o ar é preto na tomografia, tem densidade bastante negativa, e aqui o parênquima pulmonar. Então aqui o pulmão, aqui o pneumotórax. Fica muito fácil aí na tomografia. Observe aqui o pneumotórax e o parênquima pulmonar. Do outro lado, outro caso, pneumotórax e o parênquima pulmonar com algumas opacidades e com consolidação periférica subpleural. Observe que em alguns casos, como neste, você tem o pneumotórax, você tem aqui área radiolucente, translúcida, né, escura, sem vasos. Você vê a linha pleural aqui do pulmão, né? Então para cá tem parênquima pulmonar, para cá pneumotórax. E você tem também um derrame pleural, só que ele não formou um menisco, ele não tem aquela curva, aquela rampa. Ele ficou com nível hidroaéreo. Então, sempre que você tiver um hidropneumotórax, ou um piopneumotórax, ou um hemopneumotórax, quer dizer, um derrame pleural de qualquer natureza, mais um pneumotórax, você terá um nível hidroaéreo, porque vai reduzir aquele efeito de capilaridade. Não que vai acabar a capilaridade existe. Se você chegar bem na borda aqui, haverá uma pequena curva, haverá uma pequena lâmina do líquido subindo pela parede, mas muito pequena. Mas quando você não tem pneumotórax, há uma pressão negativa na porção superior que puxa o líquido para cima e, portanto, intensifica aquele efeito de capilaridade. Por causa da intensificação, por causa do somatório da pressão negativa mais o efeito de capilaridade, acontece o sinal do menisco, acontece aquela rampa, aquela curva, o líquido sobe mais. Quando você faz o pneumotórax, deixa de existir a pressão negativa no espaço pleural. O que acontece então que vai deixar de existir a potencialização do efeito físico da capilaridade. Portanto, a capilaridade ainda existe, mas ela deixa de ser potencializada, então ela fica insignificante. E na imagem você não vê aquela curva, você vê o nível hidroaéreo, você vê como se fosse um horizonte. Então, sempre que tiver um nível hidroaéreo, você deve supor que há presença de ar nessa região, além do líquido. Observe aqui um outro caso de hemopneumotórax. Na tomografia computadorizada, a mesma coisa. Você tem aqui o pneumotórax e você tem o conteúdo líquido com a formação de nível hidroaéreo. Não forma aquela curva ascendente, não forma aquela rampa, não forma o sinal do menisco. Um hidropneumotórax que no contexto do trauma torácico deve ser um hemopneumotórax. Observe que neste caso é um hemopneumotórax hipertensivo, porque há um importante desvio da traqueia, das estruturas mediastinais para o outro lado. Então, terminando este vídeo a respeito do pneumotórax no trauma, eu quero pontuar alguns aspectos. O primeiro, que é extremamente importante você avaliar a periferia do pulmão, principalmente os ápices pulmonares, à procura do pneumotórax. Segundo, que se o raio-x for feito deitado, é difícil você visualizar o pneumotórax pela radiografia. Entretanto, a ultrassonografia é muito fácil de demonstrar o pneumotórax. A tomografia é um exame extremamente sensível para demonstrar o pneumotórax. Queria também deixar pontuado que se você tem o pneumotórax junto com o derrame pleural, haverá um nível hidroaéreo. Então, a presença de líquido no espaço pleural com nível hidroaéreo significa que há um pneumotórax junto, há um hidropneumotórax que poderá ser um hemopneumotórax se o conteúdo for sangue.
Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo vídeo.